Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês essa decoração linda que vocês viram aí no começo, com algumas dicas muito importantes. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é membro, seja membro, dê essa força aí para nós. E não se esqueça de deixar o seu like e também seu comentário, tá bom? Nós vamos começar aí fazendo a pré-camada, como eu sempre digo, extremamente importante, não se esqueça disso. Dica importante, percebam que eu coloco bastante pressão sobre a manga de confeitar. É importante, porque se você não colocar essa pressão sobre a manga, é provável que vá dar bolha, porque o chantilly não vai grudar o necessário no bolo, tá bom? Então isso é muito importante. Já me perguntaram aqui, já falei em alguns vídeos sobre a questão do bico de confeitar ou sem o bico de confeitar na manga. Fica a seu critério, o resultado é o mesmo. O que vai diferenciar é na hora de você espatular esse bolo. Percebam aí que eu coloquei, né, um pouquinho mais de chantilly em cima, então eu tô tirando um pouco de excesso, tá bom? Mas como eu já falei, você pode ir com a manga de confeitar até da lateral até em cima para fazer o topo, ou também utilizar a própria espátula aí para colocar um pouquinho de chantilly e fazer fininho. Aí fica a seu critério, tá? Dica importante sobre a espátula. Gente, a espátula é muito importante que você mantenha ela reta. Se você manter ela torta, o seu bolo vai ficar torto. Pode perceber quando você vê algumas inspirações aí na internet, o bolo parece uma pirâmide, né? Que ele começa gordinho embaixo e vai afinando em cima, ou vice-versa, né? Mas a maioria das vezes é dessa forma. É porque a pessoa não olha para a espátula. Perdão, não olha para a junção da espátula com o bolo, porque você não pode olhar somente para a espátula ou somente para o bolo, tá bom? Por que eu gosto de frisar essas técnicas, né, e essas dicas? Porque vai fazer toda a diferença no final do resultado do seu bolo, tá bom? E esse bolo, né, eu vou fazer como se fosse um cachepó aí na parte de baixo, somente na parte de baixo. Dica muito importante sobre quando você for fazer cachepó. Você precisa utilizar um chantilly que seja um pouco mais mole, não líquido, tá? Não pode estar escorrendo, mas ele tem que estar um pouquinho mais mole que o de baixo, no caso, né? E aí eu fiz só umas ondinhas, só para dar um efeito mesmo, tá bom? Mas por que ele precisa estar numa textura um pouco mais mole que o principal aí, né? No caso, o bege. Porque se ele tiver mais grosso, na hora que você passar, tiver mais poroso, a hora que você passar a espátula para alisar ele, ele vai arrancar pedaços. Vai sair arrancando pedaço do chantilly de baixo. E outra dica muito legal que você pode fazer é colocar o seu bolo, né, na geladeira antes de fazer o cachepó, que ajuda muito, né? Ajuda muito na hora de espatular, porque ele vai estar mais firminho o chantilly de baixo. Então essa é uma dica muito legal que vale a pena você testar, tá bom? Então esse bolo, gente, basicamente são essas dicas que eu gostaria de dar pra vocês, mas lembrando que no seu dia a dia, tudo que eu falar aqui pra vocês, vocês vão adaptando conforme a sua ferramenta, no seu dia a dia, você vai adaptando. Então o que eu falo aqui é para ajudar vocês. E eu sempre digo que você tem dúvida, deixa para nós no comentário que a gente vai te tirar suas dúvidas, tá bom? Aí eu tô utilizando um pó dourado, tá? Gosto muito de utilizar o pó da Mago, mas utilize a marca que você tiver, dá no mesmo, tá bom? Claro que algumas mudam um pouco a tonalidade, mas é o mesmo resultado, vamos colocar dessa forma, tá bom? E aí vou colocar na bordinha, tá? Isso é só acabamento, tá bom, gente? Isso fica a sua escolha, tá joia? E outra dica importante, você pode utilizar tanto solução alcoólica, que já é, né, você compra a solução alcoólica, ou também utilizar cachaça, né, alguma outra bebida, né, que tenha álcool, né, que depois vai evaporar, não fica cheiro nenhum, e acaba sendo um pouco mais fácil, né. E outra coisa legal que eu tenho que falar pra vocês, se vocês querem que eu faça essa flor pra vocês, aí ensine a fazer essa flor é linda, simples, fácil, mas fica maravilhosa no bolo, e foi eu que fiz, né, então caso você queira aprender, deixa no comentário, ele quer aprender a flor, que eu vou fazer um videozinho ensinando pra vocês essa florzinha maravilhosa, linda, que você pode fazer de qualquer cor, né, e que dá um efeito muito bonito e que vai enriquecer aí o seu bolo, tá bom? E outra coisa muito importante, o topper é de extrema importância, não se esqueça disso. Capriche não somente no bolo, mas também no topper. Vai fazer toda a diferença e vai fazer com que o seu cliente fique extremamente apaixonado, tá bom? Então essas são as dicas que eu queria dar pra você. Se você gostou, já deixa seu like aí, não se esqueça de comentar, deixar a sua opinião, deixar as suas dúvidas, que eu tô aqui pra responder a todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima. Tchauzinho!